Olá. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto, sabe? No capítulo 1 de A Gênese, de Allan Kardec. O título é Caráter da Revelação Espírita. Isso aí é um texto, assim, muito importante, lá do século XIX, uma época, né, de muita ciência surgindo, questionamentos religiosos. E Kardec chega com essa visão bem particular do que seria a revelação. Exatamente. A ideia aqui, então, é entender como o Espiritismo vê isso. Não só como algo antigo, divino, mas como um processo que continua e que junta ciência e, bom, espiritualidade. Vamos tentar desempacotar isso. Vamos lá. E o começo já é interessante para a época. Kardec diz basicamente que revelação não é uma coisa única, lá do passado, sabe, fechada. Certo. Ele argumenta que a própria ciência é uma forma de revelação. Pensa na astronomia, né? Que foi descobrindo as leis do universo, deixando a astrologia para trás. Ou a química, entendendo a matéria de um jeito que a alquimia nem sonhava. Ah, entendi. Então, para ele, essas descobertas científicas são revelações também? Das leis da natureza. Isso. Isso. Feitas pela inteligência humana, claro. Mas são revelações. Essa comparação. Colocar a ciência, que é esforço humano, no mesmo nível de importância que uma revelação espiritual, isso é forte, né? É muito forte. Quebra aquela divisão clássica, né? Sagrado de um lado, ciência do outro. Totalmente. E ele não joga a ciência fora. Muito pelo contrário. Ele a vê como base. O espiritismo, pelo que está no capítulo, se apoia no que a ciência já descobriu sobre o elemento material. O mundo físico, digamos. Matéria e espírito, para ter uma visão mais completa. Explicar coisas que antes pareciam, sei lá, milagre ou sem explicação. Mostrar essa interação, né? Entre os dois mundos. Justamente, uma interação constante. E como fica Jesus Cristo nessa história de revelação contínua? O capítulo fala disso, né? Mostra até uma evolução na imagem de Deus. Sim, sim. Do Deus mais, digamos, severo, ligado a Moisés, para o Deus Pai bom e justo que Jesus apresenta. Tá, mas e depois de Jesus? Como o Espiritismo se encaixa aí? Então, aí entra a interpretação que o Espiritismo faz daquela promessa do Consolador, o Espírito de verdade, que Jesus teria mencionado que viria depois. Ah, o Consolador prometido. Exato, o Espiritismo se vê cumprindo esse papel. Não para dizer que Jesus estava errado, nada disso, mas para confirmar e aprofundar o que ele ensinou. Só que agora à luz de novas leis naturais que o próprio Espiritismo estaria revelando. Que leis seriam essas, especificamente? Bom, o capítulo menciona a existência do mundo invisível, né? A comunicação entre nós, aqui encarnados, e os desencarnados, a reencarnação, aquela ideia de que a alma já viveu antes, e a lei de causa e efeito. Entendi. Para dar um sentido maior para a vida, para o sofrimento, para a morte, tudo sobre a ótica do progresso da alma, né? Perfeito. Progresso espiritual e justiça divina. Esse é o foco. Isso leva direto para outra questão. Como essa comunicação com os espíritos acontece? O capítulo deixa claro que os espíritos que se comunicam, quem são eles? Olha, são almas humanas, pessoas como nós, que já viveram na Terra. Só que em diferentes estágios, né? De conhecimento, de moralidade. Não são anjos ou demônios naquele sentido clássico, nem mensageiros de Deus, assim, infalíveis. Certo. Então são gente, só que sem o corpo físico. Basicamente. E essa é uma diferença crucial, né? Porque se são almas humanas, eles têm suas limitações. Seus conhecimentos, suas opiniões, até seus preconceitos, talvez. Podem saber muito de uma coisa e nada de outra. Exatamente. Podem até saber menos sobre ciência, por exemplo, do que um cientista aqui da Terra. Por isso Kardec compara essa busca de conhecimento com os espíritos a, sei lá, conversar com amigos, com pessoas que a gente admira. Não é consultar um ser divino onisciente. Exige um pé atrás, então. Uma análise crítica. Totalmente. Uma análise crítica constante do que é dito. A autoridade da mensagem não vem só porque veio do além, sabe? Vem da lógica, da coerência, da moralidade do conteúdo. Falando em moralidade, qual a posição do capítulo sobre isso? O que os espíritos ensinam? O capítulo afirma que a moral ensinada pelos espíritos considerados superiores
É, na essência, a moral de Jesus Cristo, porque é vista como a mais pura, a mais elevada. Ok. Então não tem uma nova moral espírita. Não uma moral diferente da de Cristo. O que o Espiritismo busca fazer é dar uma base racional para essa moral. Explicar o porquê de agir certo, sabe? Usando justamente aquelas leis que a gente falou, reencarnação, causa e efeito, para mostrar que nossas ações têm consequências naturais para nós mesmos. Entendi. Dá um fundamento lógico para a fraternidade, para as consequências do bem e do mal. Exato, e isso nos leva ao último ponto importante do capítulo, que é a busca pela unidade. Kardec viu o Espiritismo como um caminho para unir diferentes crenças em torno de princípios racionais comuns a todos. Que princípios seriam esses pilares? Basicamente, Deus, a imortalidade da alma, a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual e o progresso contínuo de todos nós. Ele até cita o Livro dos Espíritos como um exemplo dessa tentativa de unificar, mostrando a concordância do ensino vindo de vários espíritos por médiuns diferentes em lugares diferentes. E ele critica quem se isola, né? Grupos que não aceitam esses princípios mais gerais. Critica, sim. Diz que perdem força ao rejeitar essa base que ele considera consoladora e racional. Então, para a gente resumir, o que esse capítulo traz é uma ideia bem ampla de revelação, né? Não é só algo do passado, nem só divino. Inclui a ciência, inclui a comunicação com outras almas humanas, os espíritos, tudo contribuindo para o nosso entendimento. Isso. O Espiritismo se coloca ali como um complemento, tentando dar razão à fé, explicar os mistérios da vida de uma forma lógica, conectando com o que a ciência já mostrava e com os ensinos de Cristo. Uma visão bem integradora, de fato. E deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se a maior parte dessa revelação espiritual vem de outras almas humanas que estão aprendendo assim como nós e podem errar, será que a verdade final está menos numa mensagem específica e mais na própria jornada? Nessa troca, nesse aprendizado conjunto, aqui e do lado de lá? Uma boa pergunta para a gente continuar pensando. Fica a reflexão, né?